Vamos voltar para Apocalipse 19, onde nós falamos um pouquinho de Apocalipse, e Deus abençoe a vida de cada um, que Deus tem despertado para estar aqui conosco nesse dia. Se é uma coisa, é impossível falar tudo aquilo que Deus escreveu na palavra do Senhor. O apóstolo João, ele fala, e é uma verdade, se tudo aquilo que Jesus fez pudesse ser escrito, nem todas as bibliotecas do mundo caberiam os milagres, os sinais, a vida de Jesus. Agora imagine quando nós vamos falar da palavra do Senhor. Apesar que tudo da palavra de Deus, ela converge na pessoa de Jesus. Mas assim, a gente fala na nossa pequenez, daquilo que a gente entende, por isso que é um tempo junto, ele não sabe, não conhece tudo, lógico que tem sempre alguns pensamentos que a gente vai adquirindo durante a vida e vai vendo, vai lendo, vai pesquisando, surgem novas coisas, mas ainda é muito aquém de toda a glória, a verdade e a graça daquilo que Deus tem. Ontem nós paramos no verso 15, do capítulo 19, verso 15, falando a respeito do furor de Jesus, do El Shaddai, Todo-Poderoso. O verso 16, ele diz assim, ó, verso 16, tem escrito no seu manto e na sua coxa um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alguns falam assim, nossa, está escrito lá, tem uma tatuagem ali na coxa de Jesus. Está escrito. Se é tatuagem, eu não sei, mas está escrito lá na coxa. É. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando todas as aves que voam pelo céu, vinde reunir-vos para a grande ceia de Deus. Nós lemos esse texto, se eu não me engano, no estudo de ontem, falando sobre Isaías e Ezequiel, falando dessa batalha. E comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todo que é livre, que é escravo, tanto pequeno como grande. E vi a besta e os reis da terra, com o seu exército, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Dois falavam, os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de carne. Por que nós pegamos esse texto? Quando você volta para Daniel capítulo 2. Você viu aí o desfecho da batalha de Armagedon, a batalha que vai ter depois da Daniel 11, verso 45. É a batalha depois da tribulação. Você vai ver que o falso profeta e o anticristo, eles foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Eles vão estrear o lago de fogo e enxofre. Não mora ninguém lá ainda. Mas depois o inferno, o Satanás, nós vimos que o lago de fogo e enxofre foi criado para o diabo e seus anjos. Não tinha nada a ver com a humanidade. Infelizmente, a humanidade se deixou seduzir pelas palavras de Satanás. E, infelizmente, elas vão por este caminho. O inferno é bem real, infelizmente. E aí, quando chega no verso 45 de Daniel 12, ele fala
e não haverá quem o socorra. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã, nesse dia, sobre oração. A oração, e às vezes de uma maneira bem simplista, a gente fala, a oração é conversar com Deus. Parece simples quando a gente fala, mas ela não é tão simples assim, principalmente quando você não tem muita intimidade com Deus, com Jesus. Eu lembro do convite que Jesus fez na minha vida, e orar era algo assim, como assim? Ele responde, não responde? Depois, com o tempo, fui aprendendo a, a respeito de oração. E graças a Deus ela sempre muda a nossa vida. Mas eu queria ler com você Gênesis capítulo 3, do verso 8. A intimidade, a conversa, conhecer, se conectar com Deus. A oração é aquele momento em que você vai se conectar com Deus. Precisa de um tempo, precisa de um espaço na sua agenda, na minha agenda, na nossa correria do dia a dia. É um momento em que é só você e Deus e mais ninguém. Gente, como isso é precioso, mais precioso que qualquer coisa nessa terra. É assim, aquele tempo que você pode colocar, externar diante de Deus todas as suas necessidades, angústias, medo, alegrias, vitórias, derrotas, conquistas, tudo, 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 expectativas, sonhos, frustrações, erros, falhas. Ele realmente é o nosso Pai. O verso 8, quando Deus criou o homem e colocou no jardim, ele diz assim: quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, gente, pensa, e dá para entender a partir desse versículo que Deus visitava Adão todos os dias na viração do dia, todos os dias. Ele conversava: ei, Adão, como é que foi o seu dia? O que você fez hoje? É, é, talvez aí ele viu a necessidade, quando viu Deus que o homem era só e criou uma ajudadora, por esses momentos de intimidade com Deus. Não que Deus não conhecesse, mas às vezes uma fala aqui, um olhar, uma cara, o fato de não ter pecado, gente, isso é muito importante. Não quer dizer que a pessoa vai estar sempre feliz se ela não tivesse caído. Às vezes ela fica triste, né, desanimada por alguma coisa, e foi o caso de Adão. Ele viu que o homem estava só e que isso não era bom para ele, e falhemos, diz a palavra do Senhor, uma ajudadora. Então, essa conexão com a queda, a partir da queda, o homem se distancia de Deus. E aí ele perde esse momento de conexão. Isso faz falta. E, gente, faz muita falta. As pessoas hoje carecem dessa intimidade com Deus, com Jesus, de conversar com Ele. E uma estratégia de Satanás é essa vida ativa demais. Não uma vida ativa no bom sentido, mas esse ativismo que muitas vezes a gente faz. O capítulo 5, verso 22 e 23, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão pedindo socorro. Lembra aquele texto de Daniel? Não tem ninguém que socorre ela. E eu vou chegar lá. O verso 22 e 23, olha só, você já deve ter ouvido falar de Enoque, né? Andou, ó, o verso 22. Enoque viveu 65 anos e gerou, né, a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E o andar aqui, né, alash, que quer dizer comportar-se, conduzir-se, brilhar, iluminar. A palavra é muito rica. Não é simplesmente, estou andando do lado de alguém. É essa questão de comportar-se perante alguém, de você ser conduzido ou conduzir alguém. É bem legal isso aí. E diz a palavra do Senhor,
foi conduzido por Deus. E depois gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, mas ele não parou por aí. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse é o primeiro episódio de um arrebatamento na sua Bíblia, de Enoque. Depois tem Elias e depois vai ter nós, né? Em nome de Jesus. Então, essa intimidade que Enoque tinha com Deus foi tão precioso. Gente, é como isso deve ser tremendo, né? Talvez você fique imaginando, eu olho para os irmãos todos os dias, irmãos e irmãs, né? Todos os dias acordando aí, 5:30 da manhã, nesse desejo de andar com Deus. Eu creio que esse é o nosso desejo, andar com Deus, ter essa intimidade com Deus a ponto de Deus olhar para nós e falar, cara, eu quero você perto de mim, eu quero você comigo. Nossa, como isso deve ser muito especial. E quando nós falamos em andar com Deus, certamente você pensou em Salmo 1, não é verdade? Não tem como não pensar no Salmo 1 quando nós falamos de andar com Deus. O Salmo 1, e aí o primeiro salmo na sua Bíblia, o Salmo Davídico, ele vai falar exatamente isso. Ó, bem-aventurado, né? Ah, Baruch, bem-aventurado o homem que não anda, e olha só, não anda no conselho dos ímpios. Sabe aquele conselho que diz para você fazer o que é errado? Aquele conselho que orienta você a dizer o quanto você está certo em alguma coisa que não vai te fazer bem. Não se detém no caminho dos pecadores, ou dá uma parada lá e participa, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Que escarnece o nome de Deus, que não vive isso, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. E na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido fruto no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só, Deus deu aqui uma orientação. Se você quiser pedir ajuda, pede para o Espírito Santo. A palavra dele está diante de você, diz Romano, na nossa frente. Ela está diante de nós. Então, assim, Deus fala, ei, anda comigo, vem para perto. Jó, capítulo 33, tem um texto que eu amo, vira aí, umas poucas páginas para trás, né? E o Gustavo acha para nós aí, bênção do Senhor. Né? O Gustavo, cada um aqui é uma bênção, por causa de vocês, nós estamos aqui. Jó capítulo 3, 33, 33. Jó 33, se não fosse vocês, não teria razão. Esse negócio às vezes a pessoa fala, não é melhor só gravar, fazer uma live, aí falar, mas não é para soltar, né? É por causa das pessoas que ouvem, que nos motivam a proclamar o Evangelho. Não estou falando quem faz, depois o povo pode assistir também, ouvir, não é essa a questão. Mas eu agradeço pela vida dos irmãos junto aqui conosco. Na dúvida, pode colocar lá. A gente vai tentar responder através do Espírito Santo. Em Jó 33, olha o que diz o verso 23, 24 e 25. O verso 23 de Jó diz assim, ó, se com ele, o 22, só para você entender, vamos ler o verso 22, ele diz assim, ó, a sua alma se vai chegando à cova, ou seja, nós vamos envelhecendo, ou nós acaba tendo uma enfermidade, existem enfermidades que infelizmente são para a morte, e a sua vida, os portadores da morte vão chegando perto. Então, assim, uma vez eu li um estudo que o nosso corpo,
ele tem uma descendência, né? Vai ascendendo, subindo até os 37 anos, o nosso corpo. Então, ele vai produzindo aí anticorpos até os 37 anos e depois ele vai caindo depois dos 37 anos. Aí vai declinando, né? Ascendeu e declinou depois. Então, quem passou dos 37 anos, o portador da morte, vem chegando, né? Faz parte, mas não tem problema. Isso aí, nós já vimos isso aí, a nossa idade no máximo, aí é 120 anos. Mas aí, olha só que coisa interessante. Nessa nossa jornada, nesse mundo mal, de repente, se houver, se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Gente, Oséias aqui, o resgatador, o remidor, o papel de Adão deveria ter sido, com Eva, de resgatador. Esse é o nosso papel com a vida das pessoas, de resgatar. As pessoas clamam por socorro, a verdade é essa. Pessoas estão se suicidando, pessoas estão confusas, pessoas estão destruindo tudo. E elas precisam de alguém que estenda a mão e diz: ei, 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 vem cá, olha só, Jesus te ama, você nasceu para herdar a graça de Deus. A sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância. Olha só, você e eu vamos ser curados de todas as nossas maldições. E ele tornará os nossos dias da sua juventude. Pensa, deveras orará a Deus, que lhe será propício. E ele com júbilo verá a face de Deus, e esse lhe restituirá a sua justiça. Nós não estamos falando aqui de alguém que morreu e vai viver isso lá no céu. E agora outra coisa importantíssima, nós devemos trazer a graça de Deus para agora, para a nossa vida, sabe? Orar pelas pessoas, clamar pelas pessoas, jejuar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Ezequiel, abre sua Bíblia, Ezequiel 22:30. É, Ezequiel 22:30, e aí você já sabe desse versículo aqui, Ezequiel 22, verso 30, entrar na brecha, está na frente por alguém, verso 30, olha Deus falando assim: ei, busquei entre eles um homem, um Gustavo, um Alexandre, um Eldimar, um Rogério, uma Roslane, entre outros que não aparecem aqui, eu sei que estão aí participando. Busquei alguém, né? Busquei alguém, um homem, uma mulher, que tapasse um muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não destruísse. Mas ele não achou ninguém. Gente, às vezes até eu me pego assim. A palavra de Deus em Tiago diz que uma boca não pode abençoar e com a mesma boca amaldiçoar. Quantas vezes eu me pego, às vezes, vendo e a questão da política, isso me entristece, me dá uma certa aversão em alguns momentos, alguma coisa que eu olho e me traz indignação. Então, por dar aula, eu tenho acesso a muitos alunos que são em estado de vulnerabilidade, crianças que foram abusadas, meninos, meninas, meninos, agora parece que o negócio está pior, né? Muitos meninos são abusados, isso me revolta, eles têm até problema até com os swingers, né? Essa questão de conter, essa questão fisiológica, e isso me entristece. As pessoas precisam de Jesus. E às vezes eu vejo que eu não estou entrando na brecha por essas pessoas. E como nós lemos lá em Daniel, não teve ninguém que socorreu. E aí eu estava orando ontem à noite e eu falei: nossa Deus, o Senhor nem me achou para entrar na brecha.
Eu quero colocar a vida de alguém que se propôs a entrar na brecha. Gênesis 18, pega a sua Bíblia aí, Gênesis 18, vai falar de Abraão. Nós vamos falar de Abraão e de Moisés, eu quero ver. Se não der tempo, a gente vai continuar amanhã. Mas era preciso. Gênesis 18, pega a sua Bíblia aí, o verso 22 de Gênesis 18, olha só, né, a 22. Gente, você sabe que tudo que você fala, eu absorvo no meu coração. Né? Os irmãos às vezes falam de correr bastante com versículos, às vezes você vê que eu acabo rapidinho, né? Porque o Gustavo, a gente tem um tempo aí, e um pouquinho antes ele fala, ó, falta 2 minutos para acabar a ligação, falta assim, e para não só cortar, aí eu me despeço, às vezes rapidinho, a pessoa fala, nossa, é tão rapidinho assim, né? Não é por, não é por maldade, é porque é uma necessidade mesmo, senão acaba ali o tempo e eu não consigo me despedir de vocês. Mas o verso, olha o que diz. Então, só para você estar no contexto, Abraão tinha separado o seu sobrinho Ló. Ló foi para uma região, um vale, perto de Sodoma e Gomorra. Era um vale, muito bom. E Abraão subiu no alto da montanha. E você sabe, montanha, falta vegetação, falta água, falta tudo. Abraão foi depender de Deus. Ló preferiu depender do seu braço. Então ele escolheu um vale. Duas coisas, dois ensinamentos importantes também. Você vê que a palavra de Deus é muito rica, não perde nada. E então, às vezes, eu quero o que é mais fácil. E Deus me pede o que é mais difícil, porque Ele quer me sustentar, Ele quer ter intimidade comigo e com você. Né? Ter intimidade. Midbar, o deserto, onde lugar de encontro. É isso que Deus espera de nós. Mas aí ele chega uma hora que ele vai destruir Sodoma e Gomorra e ele chama Abraão. O verso 22, olha só, 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Gente, olha, se tivesse uma inveja santa, tá aí. Invejaria Abraão. Permaneceu na presença do Senhor. E aproximou-se ele e disse: Destruirá o justo com o ímpio? Olha só, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele falou: Deus, você vai destruir um povo bom por causa do ímpio? Aí Deus responde assim: se porventura tivesse 50 justos na cidade, destruiria, né, o justo na cidade, ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos? Né, Abraão perguntando, se tivesse só 50. Então a conta de Abraão não foi ruim, né? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Olha só, uma alfinetada aí em Deus, né? Abraão chega para Deus e fala: ó, se tiver 50 lá, bom, na cidade, você que é um juiz, que é santo e tudo, você vai destruir? Aí Deus vai responder: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor de Deus. Isso deve ter incomodado Abraão, porque ele deve ter pensado: nossa, Deus falou muito rápido. Peraí. É, os anjos não voltou, os anjos estão indo lá. Disse mais Abraão: e eis que me atrevo a falar ao Senhor. E que só o pó, eu só sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, ou seja, 45, destruirá por isso toda a cidade? E Deus respondeu: não a destruirei se achar ali 45. Aí disse-lhe ainda mais Abraão: se porventura houver ali 40, respondeu Deus: não farei por amor aos 40. Ainda insistiu Abraão: não se ir o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Aí já de 40 já pulou para 30, né? Respondeu o Senhor: não farei eu
encontrar ali 30. Se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor aos 20. E disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se falo somente mais esta vez. Se porventura haver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Olha só a intercessão. Ele começou com 50. Gente, não é possível que não tinha 50 pessoas boas na cidade. Não tinha nem 5. Sobrou 3. Né? Não tinha como Abraão. Ele pensou assim, não é possível que 10 deve ter. Ele contou assim, bom, eu tenho meu sobrinho lá, Ló, porque ele pensou em Ló. E Ló tem 2 filhas. Bom, 1, 2, 3. E Ló tem uma esposa. 1, 2, 3, 4. As filhas têm um namorado. Então, 3, 4, 5, 6. 6. Mas Ló, esses cunhados, esses genros, deve ter um pai e uma mãe. Então ele fez o cálculo, bom, peraí, um pai e uma mãe, pronto, já deu 10. Só ali, numa célula, num GDC, né? Só ali, num grupinho de oração, só aqui a gente já tem quase 10. Então, pronto. Mas, infelizmente, não tinha nem 5. E Sodoma e Gomorra foi destruído. E agora eu quero ler com você Gênesis 32, o verso 10. Gênesis 32, verso 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor no verso 10. Ah, sou indigno de todas as misericórdias, toda a fidelidade que tenho usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e já agora sou 2 bandos. Essa é a oração. E aí o verso 11, vou ler até o 14. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque em tempo para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos, e disser, certamente eu farei bem, e dar-te-ei descendência, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou o que tinha, um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou nas mãos dos seus servos cada rebanho da parte e disse, deixai, passai adiante de mim e deixai um espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vai, quem são eles diante de ti? Responderá, são do teu servo Jacó. É presente e ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo e ao terceiro dos rebanhos, falar desta maneira a Esaú, quando vos encontrarem com ele, direis assim, eis que o teu servo, olha só, Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu aplacarei com presente que, e aí ele vai continuando, né? Presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. E aí ele vai continuando. Levantou naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fez passar o ribeiro e fez passar tudo que parecia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Esse homem era Jesus. A intercessão daquela noite de Jacó pela sua família, porque o mal já estava lançado. Assim que Esaú, seu irmão, visse ele, certamente ele iria matar Jacó e toda a sua descendência. Mas durante toda aquela noite, ele lutou por alguém. Ele orou por alguém. Ele clamou por alguém. Não existe uma batalha
mais importante na sua vida do que a alma de alguém. É. Quando nós falamos de oração, oração às vezes as pessoas entendem assim, não, e nós vamos ver isso. Não, é só você vai e fecha. Não, vamos lutar, vamos guerrear. Esse não foi o mesmo pecado de Judas? Acreditando que Jesus tinha que matar todo mundo e se tornar um governante igual ele conhecia, e Jesus ia orar, e Jesus andava segundo a mim. Ah, muito pode a oração de Jesus. A nossa oração pode abrir um mar, pode dizer ao monte, lança-te ao mar, e o lance pode. E muitas vezes nós estamos querendo pegar uma pá e um carrinho de mão para carregar o monte de um lado para o outro. É. A, a intercessão é algo muito importante. Amanhã eu gostaria de continuar, né, aqui, só para nós entendermos um pouco do poder que eu e você temos no nosso joelho, na presença do Senhor. Amém? Deus nos abençoe aí nesse dia, que Deus traga sobre nós o discernimento espiritual, a sabedoria do Senhor, e possamos sim batalhar por aqueles que estão confusos, dispersos, que Deus encontre em nós alguém que pode estar na brecha, para interceder por essas vidas, interceder por essas almas. Que cada nome colocado hoje em oração possa, ó Deus, ser o maior motivo de estarmos aqui, ser o maior motivo de crer nesse Deus tão poderoso e maravilhoso, que essas vidas possam se encontrar. Peço em especial por cada vida que está confusa hoje, sem saber para onde ir, como fazer, como caminhar. Que todo espírito de morte sobre essas vidas seja arrancado, todo espírito de confusão seja tirado, e elas possam experimentar do amor e da graça de Jesus, nesse dia e no porvir. Amém. Amados, que Deus nos abençoe muito nesse dia.